Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Cleber Paixão. Sou o Professor Cleber Paixão, bacharel em Teologia, mestre em Ciência e Religião, com muitas pós-graduações aí na área da Teologia, Filosofia, Ciência e Religião. E você já me conhece. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Desde já, se você gosta do meu conteúdo dos meus vídeos aqui no meu canal, gosta dele? Ah, gosto. Então, por favor, se inscreva no canal, ajude o canal, dê seu joinha, curte o vídeo. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, não esquece. Deixe seu comentário positivo aqui embaixo. Se que você quiser ajudar ele financeiramente, seja membro do canal, pode ser meu aluno de teologia. E é isso, seja muito bem-vindo. Ajude o canal a crescer, tá bom? Vou dar um exemplo. O último vídeo que eu postei, ele tá muito bom, não é modéstia à parte, tá muito bom. Mas a última vez que eu visualizei, tá chegando aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui no meu estúdio. Olha, olha que interessante. Deixa eu só atualizar. 599 visualização vídeo. O vídeo tá muito bom, dá uma olhada lá no vídeo. Assiste ele inteiro. Ah, Kleber é comprido, divide ele duas vezes. Assiste ou coloca em velocidade alta e ouve e assiste o vídeo. E tá muito bom, vale muito a pena, tá bom? Dito isso, quem é meu aluno sabe da qualidade dos meus cursos, deixa eu tomar um cafezinho. Quem é meu aluno sabe da qualidade do meu curso, tá bom? Sabe da minha qualidade do meu curso. E eu, essa semana, de tempo em tempo, volta essas coisas, sabe? Bateu uma deprê e eu fiquei meio baqueado, meio desanimado. E aí me veio uma. Eu vi várias pessoas atacando a fé cristã no YouTube, e tudo mais. Né? E graças a Deus eu sou uma pessoa teóloga, filósofa e uma pessoa que pesquisa, que lê, né? Eu fiquei preocupado com aquilo. Falei, meu Deus, a fé cristã está sendo atacada de tudo quanto é jeito. E me veio à mente, o Senhor trouxe ao meu coração e eu criei mais um curso. Estou lançando agora. Estou lançando esse, que eu vou falar agora, esse ano, né? O ano passado tinha o meu na medida certa. E ele tá em promoção em janeiro. Duas parcelas de R$ 50, gente. Duas parcelas de R$ 50. Aproveite, tá em janeiro uma promoção. E aí eu vou lançar esse segundo. Esse segundo é para um público específico. Você que já fez um curso livre de teologia e, e deseja ter aparato acadêmico, teológico, filosófico para defender a fé cristã, ou nas redes sociais, ou muitas das vezes num diálogo, num debate, você que é evangelista, né? Ou muitas vezes você se depara com um ateu, e o ateu vem falando um monte de coisa que você não sabe responder, mas hoje eu estou criando um curso com aparato nessa medida. Um curso de apologética cristã completa. Muito bom, tá muito bom o material. Então você vai ter acesso a videoaulas, vai ter acesso a apostilas, livros em PDF que tem a ver com a matéria, sabe? Apostila, livros em PDF. Os slides que eu vou utilizar é praticamente uma apostila o slide. É uma segunda apostila. Então vai estar muito bom. Se você se interessa, eu vou lançar ele ainda nas redes sociais. Dessa vez, vou divulgar ele. E se você se interessa, já pode me chamar. O WhatsApp tá aqui. Eu já deixo já cadastrado aí o seu contato. Eu vou criar um canal, só um canal do WhatsApp e do Telegram, só sobre apologética, defesa da fé cristã, tá bom? E vale muito a pena, tá bom? Vale muito a pena. Então, se você se interessa, fique aí o convite. Para quem já estudou teologia, queria estudar, fazer um curso de extensão praticamente, é só me chamar. E daqui um mês e meio, 2 meses, eu vou lançar um curso sobre doutrina da Trindade. Quem está gostando das aulas de BD, aqui as aulas é meio mastigadinha, meio simples, mas eu tinha um curso, agora eu mudei ele, elaborei ele, deixei ele melhor e com mais material didático, apostila e tudo mais. E aí
Vai estar muito bom também. Vou lançar meu curso sobre doutrina da Trindade, que é a área que eu mais pesquiso e tudo mais. Dito isso, meus amigos, hoje a nossa mais uma aula de EBD. Lembrando que eu estou utilizando os slides da própria CPAD, não é minha, e estou utilizando e estou ministrando uma aula aqui bem simples, bem mastigada, porque o público é maior, o público é pessoa simples, também simples para você entender. Tá bom? Então, deixando isso claro, porque muitas vezes vem um filósofo aqui, o Kleber está sendo simples, o Kleber não, é porque o público que está assistindo essa aula é público geral, é público de EBD, de escola dominical, de pessoas simples, pessoas que então não tem muito alcance teológico, então a gente explica de forma bem mastigadinho, tá bom? Bem simples mesmo, papinha mesmo. E aí, se você quiser um conteúdo mais robusto e tudo mais. De tempo em tempo eu posto aqui um conteúdo mais robusto, mas se você quiser também, eu vou lançar alguns cursos nessa área, aí é bem mais robusto, bem mais técnico e assim por diante. Tá bom? Então a gente tem que saber o público para quem nós estamos ministrando a aula. Aqui é um povo mais simplão, um povo mais humilde. Então a gente tem que abaixar a bola e falar pro povão, tá bom? Dito isso, bora lá, sem mais enrolação? Vamos para a aula de hoje. Deixa eu diminuir a minha carinha aqui. Nós estamos falando sobre a lição bíblica, a Santíssima Trindade, e hoje é lição 3. O Pai enviou o Filho, tá bom? E qual é o texto áureo dessa aula, professor Kleber? 1 João 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha que texto maravilhoso. Nisso manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho. O envio do Filho é a maior manifestação do amor de Deus. Ah, por que Deus é amor? Porque ele é tanto amor, que ele enviou seu próprio Filho, o unigênito, para que o mundo enviou ao mundo para que por ele nós possamos viver. Tá bom? Não esqueça disso. Já no começo dessa aula, não esqueça. O envio do Filho não é só um cumprimento profético, não é só que ele tinha que vir para salvar. Não é manifestação de amor. É Deus amando o homem. O envio do Filho é Deus amando o homem. O Filho se encarnando é o amor de Deus ao homem. Tá bom? Bora lá? Aí, a verdade prática: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre adoção. Mas, desde já, nós precisamos entender o seguinte: nós estamos falando, tem hora que nós somos de Trindade em si, eu falei isso em algumas aulas aqui, né? A Trindade em si, que nós chamamos ontológico ou imanente, Deus em si mesmo, Deus lá na eternidade. E quando nós falamos no plano da salvação, na ordem da salvação, na economia dos homens, nós falamos do envio do Filho, o envio do Espírito Santo, entendeu? Então nós trabalhamos essas questões. Não esqueça sempre de fazer essa distinção. Quando for falar de Trindade, tem que sempre falar essas distinções, tá bom? Então, se fazer uma leitura diária da Bíblia, segunda-feira, João 3,16, o amor de Deus revelado no envio do Filho. Na terça, João 6,38, o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Na quarta, 1 João 4,10, Deus nos amou primeiro enviando o seu Filho. Na quinta, João 14,16, 14, versículo 6, Cristo como o único caminho ao Pai. Sexta, Efésios 1, do 3 ao 6, o plano eterno de adoção como filhos em Cristo. Sábado, João 16, 13 e 14, o Espírito glorifica Cristo e guia toda a verdade. E a leitura de nós aqui em classe, aqui como é aula online, aqui a classe é online. João 3, do 16 ao 17, 1 João 4,
do 9 ao 10, e Gálatas 4, do versículo 4 ao 6. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. O envio do Filho, na primeira vinda do Filho, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João 4, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor. Não foi você que amou primeiro ele. Ele amou primeiro. O amor veio de Deus. O ato de amar e o ato de salvar nasce no coração de Deus. Por isso que eu sempre falo que graça é uma disposição amorosa do coração de Deus. Olha aí que interessante. Vou tomar mais um cafezinho. Vamos lá. Gálatas 4, do versículo 4. Mas vinda a plenitude dos tempos, que eu sempre falo aqui em aula, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E aqui um panorama geral do que vamos falar. Vamos falar do amor incondicional, e aí vamos falar de ações e propósitos e implicações. Vamos falar de iniciativa soberana de Deus, vamos falar do plano e do amor divino e os impactos na vida. E vamos falar de trindade e salvação, ações da trindade e resultados dessas ações. Vamos lá? Então, o Pai, o Filho e o plano da salvação da trindade está nesse mapinha aqui para nós, e vamos discorrer isso no decorrer, no processo da nossa aula de hoje. E nós vamos para uma introdução. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Essa verdade revelada nas Escrituras manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nessa lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Tudo isso vamos mensurar na aula de hoje. Tá? O envio do Filho é a manifestação do amor de Deus. Deus envia o Filho por amor. É um ato amoroso. A encarnação é um ato amoroso. A crucificação é um ato amoroso. A ressurreição é o ato do amor de Deus, que é mais forte do que a morte. Nós vamos falar tudo isso hoje. E palavra-chave, envio. E o envio do Filho e o amor do Pai. Primeiro, o amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. João 3,16. O verbo grego para este amor é agapao e o substantivo é HP, que aí você tem o amor ágape, né? Nesse sentido. Expresso a natureza essencial de Deus, 1 João 4,8. E a busca pelo bem-estar de todos, Romanos 15,2. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Isso você vai encontrar no livro do dicionário Vini, dicionário bíblico. Lembrando uma coisa importante, se nós já falamos aqui em aula, Deus em toda a sua, Deus na sua eternidade é amor, vínculo de amor. Tem o Pai que é eternamente amado, o Filho que é gerado desse amor. Então, por isso que a geração é eterna, porque Deus é um Deus eterno. Não estamos falando de três deuses, estamos falando de um único Deus.
E o pai ama o filho. E gera o filho. Por isso que o filho é gerado do amor do pai. Então o filho recebe todo o amor paternal. E o filho não é egoísta, não pega esse amor e fica para ele. Ele devolve o amor para o pai, que é o seu amor filial, de gratidão por ser filho do pai. E nisso que ele devolve ao pai, essa ida e vinda de amor, temos uma terceira pessoa, que é o vínculo perfeito. Tão intenso, tão constante, tão perfeito, que não é uma coisa, não é uma força. É a terceira pessoa, é uma pessoa em Deus. É o Espírito Santo, Espírito de amor. Então Deus é amor em sua essência, e é um amor eterno. Por isso que Deus não é solidão na eternidade. E só que esse amor é expansivo. Ele não se fecha nele mesmo, porque o que se fecha nele mesmo é todo ato pecaminoso. Toda vez que você peca, você está pensando em você. Você está fechado em você. Por isso que eu vou dar um exemplo. Vai, o pecado que todo mundo aí tem medo e detesta e acha horrível, e acha que existe divisão, né, de pecadinho e pecadão. Todo pecado ofende a santidade de Deus. A mentira ofende a santidade de Deus. E o adultério é a mesma coisa. Só que as consequências de cada um são diferentes. Mas o pecado é o mesmo. A ofensa é a mesma. Só que, vamos dar um exemplo, vai. Quando você mente e você não conta a verdade, você não está pensando no outro. Você está pensando no seu bem-estar, porque a mentira vai ser bom para você. Quando você adultera, você não está pensando no outro, nem na amante e nem na sua esposa. Você está pensando em você, você está fechado em você mesmo. Você está pensando no seu ego, no seu eu. Quando você fornica, é a mesma coisa, você está pensando no seu prazer. Então todo pecado é sempre voltado para você mesmo. E o que é o amor? É a abertura para o outro. O amor é um eu que sai de si mesmo para um tu. É um eu se voltado o rosto para o tu. É sempre essa relação, é uma relação pessoal. Então eu saio de mim mesmo para o outro. Deus é sempre amor. E por ser amor é sempre saída de si. E essa saída de si é expansão de amor. É Deus convidando todos a ser amado e amar também. Então, o círculo do amor é quebrado pelo próprio Espírito, como dizem os ortodoxos. E o amor chama todos à comunhão. Por isso que Deus cria um distinto dele, sua imagem e semelhança, mas distinto, que é um ser humano, é uma criatura. Ou seja, apta para ser amada. Se o homem é capaz de receber Deus, como diz os teólogos, eu diria que o homem é capaz do amor. O homem é uma criatura capaz de ser amada, própria para ser amada. Então, assim, quando Deus envia o seu filho, ele é próprio da natureza fazer isso nele. Não é uma necessidade. Deus não enviou o seu filho por uma necessidade ou por fraqueza. Ele enviou o seu filho por amor. Porque a própria natureza dele é amar. Por isso que Deus é gratuidade pura, é amor gratuito, espontâneo, é espontaneidade de amor. Deus não é forçado externamente para amar. Ele ama, porque ele é amor. Olha aí que coisa bonita. Tá bom? E ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Deus não olha para o homem, eu amei ele porque ele é o cara. Ó, o Kleber ali, o Kleber é o cara. Ó, o cabelinho dele hoje, ó, ele arrumou, ó, tá bonitinho. Então, não é assim que Deus pensa. Ele olha, tem misericórdia, porque ele é amor. E não é mérito humano, é misericórdia de Deus, é amor divino. Ele amou o mundo rebelde e perdido, porque o homem pecador, ele é um rebelde. Ele é inimigo de Deus, ele está em estado de rebelião. E Deus mesmo assim amou ser rebelde. Olha que coisa sublime de que Deus é. Olha o Deus que nós estamos falando. Quando nós falamos que Deus é uma trindade, tem gente que se irrita, tem gente que se retorce. Mas essa expressão trinitária do amor é a maior expressão sublime que transcende qualquer outra religião. Nenhuma outra religião tem uma mensagem tão sublime e amorosa como essa. Você estando em estado de rebeldia, de pecado, ele te amou. Não foi mérito seu. As outras religiões trabalham em questões de mérito. Fez alguma coisa boa, a divindade te abençoa. Fez alguma coisa má, a divindade vai te castigar.
Mas é assim que Deus trabalha? O Deus cristão se revela assim? Ele se mostra assim? Não, ele se mostra como ágape, como amor. Este amor alcança toda a humanidade. É incondicional, ou seja, não tem uma condição externa. É incondicional porque não tem condição. O amor plenamente gracioso e sacrificial e absoluto. Por que sacrificial, Kleber? Porque o amor é levado às últimas consequências. Eu amo tanto que eu morro no lugar dele. Eu amo tanto que quero tanto ele perto de mim que eu não olho para a rebeldia. Eu não olho para aquilo que está impedindo, mas eu olho a possibilidade de amá-lo. E amar longe é uma coisa, mas amar perto é melhor ainda. Então eu quebro a barreira da rebeldia, eu encontro a ovelha perdida e eu amo ela lá perdida. Eu amo ele lá onde ele está. Eu amo ele, mas faço ele voltar para perto de mim. É o filho pródigo voltando, é a ovelha que estava perdida voltando pro rebanho. Você tá entendendo como funciona? O amor de Deus é assim, é sacrificial. E digo mais, é o amor que vai atrás. É o amor que vai ao encontro do outro. Olha que coisa sublime. Aonde você estiver, Deus te achará. O amor de Deus te encontrará. Quem sabe alguém vai assistir essa aula não é cristão? Quem sabe essa aula Deus está te encontrando. Deus te achou hoje aqui na internet. Deus te achou aqui hoje no YouTube. Olha que coisa bonita. Então vamos lá. A iniciativa soberana de Deus. Deus é um ser soberano. Essa iniciativa é soberana de Deus, próprio desse Deus. Nada externo forçou ele a fazer. Nem méritos humanos e ninguém falou, Deus, você tem que fazer, não. Foi algo da iniciativa soberana de Deus. Ele faz o que ele quer. Mas essa soberania é aquilo que um teólogo chamado Bruno Ford ele vai falar. É uma soberania amorosa, não é uma soberania tirânica. Ele não faz o que ele quer e zomba de você, ó, eu faço o que eu quero, faço você um robô. Não, é uma soberania amorosa, porque é uma iniciativa divina, mas é uma iniciativa de amar. Por isso que é uma soberania amorosa. Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano na redenção em Cristo, Efésios 1, 4, versículo 5. E diria mais, esse plano de redenção se dá na eternidade e se dá antes de todos os mundos possíveis. Porque para pensar, tem gente que sempre pergunta isso, e isso vai cair no curso de apologética. Se Deus sabia que todo mundo ia pecar, por que ele permitiu? Aí a resposta fala assim, não, Deus deu o livre-arbítrio. E aí os ateus chegam, então que Deus é esse que ele te dá livre-arbítrio e não intervém? Você tá indo por uma queda e ele não intervém. Ele não tem misericórdia de você, não intervém e deixa você perecer. Por isso que muito cristão e até teólogos não sabem responder. De todos os mundos possíveis, num plano perfeito da mente de Deus, todos os mundos possíveis, esse mundo que nós estamos e que tem tudo que você vislumbra, coisas visíveis e também as invisíveis, e tem até o problema do mal. Nesse mundo é que Deus traçou um plano. Nesse mundo que tem o problema do mal, nesse mundo que tem tanta injustiça, ele traçou um plano de salvação. Ele traçou um plano de envio do seu filho. Ele poderia trazer um mundo tudo perfeito, maravilhoso, em que o homem não ia pecar e tudo mais. Ele poderia trazer à atualidade esse mundo. Mas eu nunca conheceria Jesus. E nem você conheceria Jesus. Esse mundo é doloroso. Esse mundo, ele tem hora que bate a dor. Esse mundo tem hora que bate a solidão. Esse mundo tem vezes que você se sente sozinho. Eu me senti sozinho essa semana, como aquele louvor que eu gosto bastante. Me sinto sozinho, ó Deus. As estrelas já me esqueceram. A lua não quer brilhar. Tem hora que você se sente assim. Os desertos já me envolveu, diz o louvor. Quem compreende, ó Deus, sentimentos que aparecem, esse sentimento de dor, esse sentimento de solidão, aparece. Então tem isso. Só que é nesse mundo de dor que Deus projetou que Cristo viesse ao meu encontro, que eu pudesse conhecer Jesus e o seu evangelho. Então,
o Deus tem um plano perfeito numa mente perfeita que é gerado num coração perfeito divino. E ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, porque a minha mente é finita, o plano de Deus é perfeito. E ele está sendo desenrolando na história. Só que ele terá um final. E o livro do Apocalipse demonstra esse final. Tá bom? É isso. Desde a eternidade antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção. Efésios 1, 4, versículos 4, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. 1 Pedro, capítulo 1, 18, 20. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Efésios 1, 9. Nossa, Kleber, palavra bonita. É imensurável, que não dá para mensurar. Imensurável, transcende a ideia de que você não consegue expressar, contar, demonstrar, não dá para mensurar. Tem gente que fala assim, igual hoje é uma aula EBD. Tem muita gente que fala assim, Kleber, palavras difíceis não é bom. Gente, o que está acontecendo? Por mais que o povo de Deus é um povo simples, por mais que nós fiquemos incentivando isso, eu fico triste, porque quanto mais incentivamos a ignorância, o nosso vocabulário, nós, pessoas da língua portuguesa, o nosso vocabulário está sendo empobrecido cada dia mais. Por causa do celular, por causa das imagens, por causa dos vídeos rápidos, nós estamos empobrecendo o nosso vocabulário. Então, irmãos, usar o termo imensurável amor não é errado, tá? Tá? Você poder usar a palavra um amor que não dá para não dá para expressar, não dá para dizer, não dá para comunicar qual o nível e a expansão desse amor. Você pode usar a palavra imensurável amor? Pode. Tá? Então, tem gente que é contra a nossa língua portuguesa e eu fico triste quando eu vejo isso na internet. Pessoas atacando a nossa língua portuguesa, o vocabulário português. Gente, é o nosso idioma que Deus nos deu, que Deus quis nos dar o idioma. Você não nasceu na Europa, nem na França, nem na Alemanha. Você pode aprender esses idiomas? Pode. Mas você nasceu no Brasil. Você tem que glorificar a Deus pelo idioma que Deus te deu, o português. Tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses ataques à língua portuguesa e ao ataque ao vocabulário. Nós estamos empobrecendo muito, infelizmente. Vamos lá? A Escritura ratifica que o amor divino antecede a qualquer atitude humana. Ó, nas Escrituras, o amor divino ele está antes de qualquer atitude humana. Antes de qualquer atitude humana. Não em que nós tenhamos amado, abre aspas, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 10. Ele nos amou primeiro. O amor de Deus sempre antecede o nosso. Ele sempre vem em primeiro lugar. E isso, irmão, a todas as escolas e escolas de pensamento teológico concordam. O calvinismo, o arminianismo, o molinismo, independente, todas elas concordam que o amor divino é antes do amor humano. Se Deus não nos amar primeiro, nós não conseguimos amá-lo. Por quê, Kleber? Porque nós somos escravos do pecado e cegos para a luz do evangelho. E o amor de Deus, quando ele vem, ele nos liberta, porque é um amor libertador. É um amor que nos tira do nosso lugar, nos tira da escravidão. Então, se ele nos tira da escravidão, nós amamos e retornamos esse amor que nós recebemos do Pai. Nós devolvemos a ele. Nós fazemos o mesmo processo que tem lá na Trindade. Ele nos ama e nós o amamos. Então, primeiro é o amor dele que vem. Porque sem o amor dele, eu não tenho liberdade para amar. Eu estou escravo. A escravidão do pecado, ela me direciona sempre a odiar, sempre a ter malícia, sempre a mentir, sempre ao caminho de desobediência e rebelião. Aí o amor de Deus te liberta. E você é livre em Cristo. E livre em Cristo, Cristo te leva à misericórdia, ao perdão, ao amor, vida santificada, vida modificada, vida com Cristo, vida com Deus, vida livre em Deus.
Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Nós estávamos caídos quando Deus nos amou. Não estava muito bem. Oh, o Kleber tá ali, tá top, vou amar ele. Não, eu estava caído. O amor de Deus nos alcançou quando nós estávamos ainda caídos e mortos em delitos e pecados. Em terceiro lugar, na aula de hoje, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, João 3,17 e 18,34, a ideia aqui é um presente gracioso de Deus, 1 João 4,10. Porque nós usamos termos técnicos na teologia trinitária. Nós falamos muito só deixa aqui, só um momento, deixa eu corrigir uma parte aqui. Só um momento. Isso, agora não tem mais barulho. Isso. Então, esse termo técnico envio é um termo técnico que nós usamos na teologia trinitária. O envio do Filho e o envio do Espírito Santo. Ainda que nós usamos esse termo, mas a ideia principal aqui é um ato gracioso de Deus. A ideia do Filho vir até nós, assumir nossa humanidade e morrer no nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia, é um ato gracioso de Deus, é um ato de graça. É um presente gracioso de Deus. 1 João 4,10. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Karl Rahner, um grande teólogo do século XX, ele vai dizer, Deus, ele vai nos presentear. Então ele não tem algo maior do que ele, porque ele é maior que tudo. Então Deus dá Deus mesmo. Porque se o Filho é Deus, quando ele nos dá o Filho como presente, Deus dá Deus mesmo. Por isso que Jesus fala para aquela mulher, se tu conheceras o dom de Deus e com quem tu fala, porque ele é o dom de Deus, ele é o presente de Deus. E se ele é Deus, quando Deus nos presenteou, Deus fala, não tem uma coisa maior. O amor é tão grande que eu me dou até você. Eu faço essa doação. Eu vou até você. Deus dá Deus mesmo de presente. É isso muito... eu acho que é uma das coisas mais sublimes no mistério da encarnação. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. João, capítulo 1, versículo 1, capítulo 10, versículo 30, capítulo 14, versículo 26. É que tem gente que ainda quer apontar uma ideia de hierarquia na Trindade. Tanto a hierarquia lá na Trindade em si, como a hierarquia aqui. Aí tem gente, até gente famosa, gente, até escreve livros sobre Trindade, falando de uma hierarquia funcional. Gente, você pode colocar funcional. Quando você fala hierarquia em Deus, você está promovendo a heresia. Não existe hierarquia de funções. Vou dar um exemplo. Quando Deus envia o seu Filho aqui na encarnação, o Pai não fica lá no céu e o Filho é enviado. Toda a Trindade está na encarnação. Porque a Trindade não se separa. O Pai não se separa do Filho. O Filho não se separa do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Filho está lá no envio, na encarnação. Aí as funções são distintas, né? O Pai envia, o Filho é encarnado no ventre de Maria. Quem faz esse processo é o Espírito Santo, porque é ele que cobre ela com a sombra. Ok, mas toda a Trindade está lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala... Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Era Deus todo que estava em Cristo. Não é só uma parte. Tá bom? Então, tomamos cuidado com algumas heresias que vêm vestidas de palavras bonitas, mas no fundo é heresia. A distinção observada é funcional, relacionada ao plano de salvação. O Filho é enviado para realizar... E aqui, ó, essa função não é lá na eternidade, tá? Como tem gente que aponta por aí. Mas é funcional no sentido aqui, da economia da salvação. Mas não que existe essa hierarquia. São as funções que cada um opera no tempo e no espaço. Porque, ó, o Filho é enviado para realizar a redenção. João 6, 38 e 40.
Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade. Uma única vontade e um único propósito. A vontade é única, o propósito é único, e os três estão unidos em comunhão, na mesma unidade. E se é a mesma unidade, nós não estamos falando. O Pai envia, o Filho é enviado, o Espírito Santo também é enviado. Ok, mas os três é um único Deus. E quem está se revelando ali no tempo, na história, é um único Deus. Porque senão dá a entender, o Pai é Deus, então ficou um Deus no céu, e aí Deus mandou um outro Deus aqui. Aí você cai no triteísmo, né? Aí tem o Deus e Espírito Santo, você cai no triteísmo. Ou, são modos de Deus se revelar. Uma hora ele se revela como Pai, outra hora ele se revela como Filho. São modos, é a heresia modalista. Tem que tomar muito cuidado com isso. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Efésios 1, do 3 ao 14. O café aqui já esfriou, deixa eu tomar água. E a sinopse 1. O envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai e é fruto da iniciativa soberana e graciosa. O Filho e a plenitude dos tempos. Em primeiro lugar, a preparação histórica e religiosa do que estava sendo estruturado para que o envio do Filho chegasse no tempo e no espaço em um momento apropriado. Nós chamamos isso de pleroma, plenitude dos tempos. A história da redenção, ela foi reta, assim, em linha reta. E ela sobe assim, ó. Esse máximo que Deus escolheu, o pleroma, o máximo, Deus envia o seu Filho. Nós chamamos de plenitude dos tempos. O tempo determinado. Aqui nessa linha do tempo e do espaço é Cronos. E quando chegou o tempo determinado, é Kairos. Kairos é tempo também, mas é tempo determinado, um tempo escolhido que Deus fez soberanamente para enviar o seu Filho na encarnação. Nós temos a preparação histórica religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Você vai ver o termo plenitude dos tempos em Gálatas 4, versículo 4. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado por Deus Pai, Romanos 5, 6. Ou seja, não foi um acidente em Deus. Eu falei esses dias num outro vídeo meu. Não foi um acidente. Nada pega Deus de surpresa. Tem um projeto de Deus, tem um plano de Deus sendo desenrolado no tempo e no espaço. Então tem muita gente que fala assim, não, é possível que pegue algo, alguma coisa pega Deus de surpresa. É possível que Deus se arrisque. Eu vou enviar o meu filho lá na Galiléia ali, ó. Mas eu não sei o que vai acontecer com ele. Não sei. Eu não tenho plano nenhum. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Vou improvisar. Deus não faz isso, gente. Deus trabalha com planos, com projetos, com intento celestial. Vamos lá. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado por Deus Pai, Romanos 5, 6. A Trindade em perfeita sabedoria e unidade determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Efésios capítulo 1, do 10, versículo 10, versículo 11. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. Gente, o Império Romano estava dentro do propósito de Deus. O Império Romano construiu várias estradas, então todas as estradas uma interligada com a outra e todas apontando para Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Aí tem gente que fala, não, todos os caminhos vai a Roma, porque tem nada a ver. Eu vi um camarada falando isso na internet, é uma bobeira. Todos os caminhos levam a Roma, porque as estradas estavam todas interligadas, mas elas todas apontavam para Roma. Então é nesse sentido que vai a Roma, vai a Roma. Todos os caminhos são direcionados para Roma. Ah, e também nós temos no Império Romano a chamada Pax Romana, as leis romanas, tudo, tudo dentro de um mundo mais pacífico em certa medida. Se fosse em tempos tribais de guerras, Cristo não sobreviveria. Teria que participar de guerra e ia morrer, não tem jeito.
mas ele veio num tempo onde o Império Romano dominava, as estradas estavam aí, existiam leis, e também tinha um idioma, como se fosse o inglês da época, que era o grego koiné, que era o idioma popular, é o que todos usavam ali naquele período. Tá bom? Então indica a vinda do Messias se deu no tempo determinado por Deus Pai. A Trindade em perfeita sabedoria e unidade determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Então, estava dentro do projeto de Deus. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. As estradas facilitou esse trabalho de evangelização, de anunciar o evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, como eu acabei de falar para vocês. O grego koiné era a língua da época, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. A tradução que nós temos ali, que os discípulos também tiveram acesso, a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Nós temos essa tradução, a Septuaginta, que ajudou bastante os cristãos e também ajudou na evangelização. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Lucas 2, 25, 38. Então, essa religiosidade que tinha nesse judaísmo do segundo templo, existia essa religiosidade, essa expectativa do Messias. Em algum momento ele aparecia. Então, essa expectativa ajudou. Que quando ele se deu um momento histórico onde todos já esperavam, eles tinham expectativa desse Messias. Por isso que tinham várias pessoas que se diziam Messias. E ele estava não inserida nesse meio. Então, ele não escandalizou tanto. Porque quando você chega escandalizando tudo, a possibilidade de alguém te perseguir é muito grande. Então, como todos estavam ali se dizendo Messias, e ele era mais um se dizendo o Messias, né? Só que com ele realmente, ele era realmente o Messias. Então ele veio num tempo determinado, projetado por Deus. Tá bom? Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Atos 17, 25, 26. Houve um preparo histórico, geográfico, tudo que você imaginar, Deus preparou para enviar seu filho no momento certo, na hora certa, em um contexto cultural certo. Então, tudo estava dentro do projeto de Deus. Nada pegou Deus de surpresa. O filho nascido sobre a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4, versículo 4. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Hebreus 2, versículo 14. Filipenses 2, do 7 ao 8. Nascido de mulher. Ele nasceu no ventre de uma mulher. Então expressa essa ideia humana do filho. Ele assumiu a nossa humanidade. Houve realmente um milagre da encarnação. Ele encarnou e experimentou a fraqueza humana, exceto o pecado. Hebreus 4, versículo 15. Exceto no pecado. Ele assume, ele assume o que nunca conheceu, nunca teve, que era ser humano. Ele assume a nossa humanidade sem deixar de ser o que ele sempre foi desde toda a eternidade. O que, Kleber? Deus. Assume o que não tinha sem deixar de ser o que ele era, Deus. Só que ele assume a nossa humanidade, exceto numa coisa, no pecado. Porque a geração dele no ventre de Maria se deu pelo Espírito Santo. Então ele não assumiu a natureza caída, pecaminosa. Uma natureza como se fosse o Adão antes da queda. Só para você ter uma ideia. Né? Então é nesse sentido. Cumpriu-se assim a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7,14, Mateus 1,23. Mostrando que a sua vinda foi obra soberana de Deus. Muitos ateus questionam, e teólogos liberais questionam Isaías 7,14. Tá? Questionam. Mas eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre o nascimento virginal. Dá uma olhada lá, tá muito bom. Dá uma assistida lá, curte o vídeo, compartilha. Mas se você quiser uma ferramenta teológica para se defender sobre essa acusação, vale muito a pena. Tá bom? A declaração nascido sobre a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Mateus 5, versículo 17. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus. Ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei em sua plenitude de lei. Tá? Ele cumpriu aquilo que os estudiosos judaicos chamam de espírito da lei.
o núcleo da lei, o que faz a lei ser lei. Tá bom? Então ele veio cumprir isso. E ele cumpriu em toda a sua integridade, sem transgredir em momento algum. 1 Pedro 2, versículo 22. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Hebreus 7, versículo 26 e 27. Ele cumpriu toda a lei, não transgrediu nenhuma, e para demonstrar que ele assumiu a sua humanidade, exceto no pecado. Por não ser um pecador, cumpriu a lei. E cumprindo a lei, ele é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado. O sacrifício que ele ia oferecer ali na cruz é um sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A adoção de filhos, Gálatas 4, 5. Efésios 1, versículo 5. Vamos lá. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Gálatas 4, versículo 5. Cristo é o único Filho de Deus por natureza, e os crentes tornam-se filhos por adoção. João 1, do 12, versículo 13. A prática de adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi de agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Efésios 1, 5. Realmente, o papel de adoção, aqui que eu vou explicar, vai ser um pouco mais complexo, mas presta bastante atenção. Vou dar o contexto cultural. A adoção no Império Romano, exemplo, os judeus não tinham esse costume de adoção, mas no Império Romano tinha esse costume. Mas como fazia essa adoção? Não é... Até a foto ela é bonita, mas porque esse slide não foi eu que fiz, tá, gente? A foto ela é bonita, né? É como se Cristo estivesse ali adotando os filhos dele, os meninos, as crianças, pessoas. Mas não é nesse sentido. Como que era feita a adoção no Novo Testamento ali no Império Romano? Quando um homem muito rico e abastado, muito rico, tinha dinheiro, mas não tinha filhos, como que ele fazia para adotar? Não era uma adoção de bebê, como hoje tem no Ocidente, né? Ele saía pelo Império Romano e se ele encontrasse um jovem, ou um mocinho, ou um jovem, ou ali, né? Ele ia olhar, gostar do jovem e ia adotá-lo. Esse processo de adoção funcionava assim, ó. A partir daquele momento que aquele mocinho ou aquele jovem foi adotado, ele ganharia um novo nome. O nome antigo dele seria trocado. Seria tirado e ia ser colocado um novo nome. Ele ia receber um novo nome, ele ia ter uma nova família. A família antiga que ele tinha que esquecer. Ele não poderia, ele esquecia aquela nova antiga família. Então, e os amigos antigos também deixavam tudo de lado. Tudo que ele aprende, deixava tudo de lado. Ele ia começar uma nova vida, com um novo nome, e agora, por ele ser adotado, ele tinha um novo pai. E por ser adotado, ter um novo pai, ele tinha uma nova família, em certo sentido. Você percebeu que é uma vida nova. Quando Paulo usa essa metáfora de adoção, nós fomos adotados em Cristo, aliás, outras passagens também falam de adoção, é nesse sentido. Nós somos adotados em Cristo Jesus. E se fomos adotados em Cristo Jesus, recebemos um novo nome, recebemos uma nova família, recebemos uma nova vida. Temos por direito a herança. Por isso que nós somos herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro da herança do Pai e nós somos herdeiros com Ele, por causa da adoção. E nós somos, e nesse sentido, o meu antigo nome eu abandono, de forma metafórica, de forma simbólica, tá? Espiritual. Meu antigo nome eu abandono, minha antiga vida eu abandono os meus costumes, as minhas amizades, eu deixo tudo para trás. O antigo Kleber que bebia deixa para trás, o antigo Kleber que fazia coisas erradas deixa para trás, o antigo Kleber que era o malandrão, que fazia um monte de coisa errada, deixava tudo para trás. Morreu tudo, foi tudo, mano. Eu tenho um novo nome, uma nova família e assim. Por isso que está lá no Apocalipse, receberá de mim um novo nome. É nesse sentido, gente. Você recebe um novo nome, uma nova cultura, uma nova família e a sua vida passada deixa para trás. As pessoas falam assim:
brincam com aquela musiquinha, né? Eu era um bêbado, vivia drogado, mas encontrei Jesus. Mas é exatamente isso mesmo. A vida acabou, não faz mais. Se mentia, não mente mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Se era um adúltero, não é mais. Ele deixa para trás a antiga vida, antigo nome, a cultura, a herança antiga, porque ele tem uma nova herança. Ele é ele é recebedor de uma herança junto com o Cristo. Ele tem uma nova família. Ele tem um novo nome, né? Então já temos um novo nome provisório. Nós chamamos nosso novo nome é cristão. Mas nós vamos receber um nome, um título, um novo nome. Na eternidade, eu creio que na eternidade Kleber não será Kleber, será dado um novo nome. Porque desde os antigos o nome tinha significado, ele ia dar um novo significado. É nesse sentido, tá bom? Vamos lá que eu já me empolguei aqui. O espírito de adoção habita e os salvos e chamarem Abba Pai. É, o, Paulo fala que Deus nos deu um espírito, que é o Espírito Santo, um espírito de adoção. Porque ele confirma que nós somos filho. Porque ele nos dá a condição de chamar Deus de Pai. Ninguém chama Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. E ninguém diz que Jesus é anátema se não for pelo Espírito do mundo que está nele. Então é sempre pelo Espírito. Se nós chamamos Deus de Pai, é porque nos deu um espírito de adoção. Porque esse Espírito Santo confirma que nós fomos comprados com sangue precioso, nós fomos adotados, temos uma nova família, um novo nome, e realmente nós somos filhos. Por isso que nós podemos chamar Deus de Abá. Por isso que nós podemos chamar Deus de papai. Esse termo aramaico Abá, que quer dizer papai ou papaizinho, é empregado na interação entre filho e pai, indica, é a primeira manifestação de carinho de um filho judeu para com o seu pai. Tem gente que até hoje no mundo acadêmico quer questionar se realmente era papai mesmo o termo Abá. A maioria dos eruditos que eu consultei concordam que Abá é papai mesmo, é pai. Pai ou papai. Mas tem alguns eruditos chatos, porque parece que tudo que tem a ver com o cristianismo ele quer questionar. Ele ele não quer, ele quer questionar, ele quer falar que não é. Tem uns acadêmicos chatos, gente. Eu vivo no mundo acadêmico, dou aula, escrevo artigo, mas eu falo, tem uns acadêmicos chato, pedante, que eles se acham os mais sabidões. Tem hora que eu perco a paciência. Gente, termo abá quer dizer papai, ponto. E Deus nos deu a condição de chamar Deus de papai, porque ele é o nosso pai, porque nós somos adotados em Cristo Jesus. Ele veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder, é poder. Você pode agora, o poder de serem chamados filhos de Deus aos que são, aos que são chamados pelo seu nome. É um poder, nós temos poder, a autoridade que Deus nos deu de chamar Deus de Pai, porque fomos adotados, somos filhos dele. Essa adoção em intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, Romanos 8, 15 e 16. Demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Quem está operando essa salvação é o Deus Trinitário, é o Deus amor, é o Deus de misericórdia. Ele que está operando essa salvação. Por que, Kleber? Porque Deus, ele envia por amor, o Filho morre na cruz, um sacrifício amoroso, e o Espírito Santo opera a adoção em nós, que é o Espírito do amor. Porque Paulo vai falar que Deus nos encheu do amor dele nos nossos corações pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o sinal do amor, o vínculo de amor, vínculo caridade, vínculo caritatis, vínculo de caridade. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo cumprindo as profecias, proporcionando redenção, adoção como filhos de Deus. A Trindade no plano da salvação. A vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio fazer a vontade do Pai. Ele veio em estado de obediência na economia da salvação. Ele assumiu nossa humanidade no seu estado de humilhação, nós chamamos na teologia. E ele veio em estado de servo sofredor. E de servo, e se ele é servo, ele veio para servir. E se ele é servo, ele veio para obedecer. E se ele veio para obedecer, ele veio para obedecer e fazer a vontade do Pai. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí tem gente bobona na internet
que fala, tá vendo? Isso prova o unicismo. Ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade de si, não é, porque a vontade, nesse sentido, na economia da salvação, vai dar distinções mesmo. Porque ele veio em estado de humilhação, ele veio em estado de servo sofredor. Ele veio em estado de servo, então ele veio para fazer a vontade do Pai. Só que em outras passagens ele vai falar, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ou você aceita esse mistério paradoxal, ou você simplesmente vai querer ser unicista e negar. Então aqui nesse estado de humilhação ele fala, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele que me enviou, eu vim fazer a vontade dele. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas que tenham a vida eterna. João 6, 39 e 40. Essa é a vontade do Pai. Deus deu alguns da humanidade para ele, e esses que foram dados para Cristo, nenhum tem que se perder. Essa é a vontade do Pai. E ainda tem outra vontade do Pai, que o próprio Cristo fala, e que eu o ressuscite no último dia. Quando nós houver a ressurreição da igreja, foi da vontade do Pai. É a manifestação da vontade do Pai. Que o Filho venha e ressuscite toda a igreja. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Essa aqui não é submissão ontológica, tá? É funcional no sentido da economia da salvação, no tempo e no espaço, na história. Ele está sendo submisso ao Pai porque ele vem em estado de humilhação, estado de servo. Tá bom? Não esqueça disso. Para você não cair na heresia que existe uma hierarquia em Deus. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Na economia da salvação, ele fala, eu vim fazer a vontade do Pai e faço tudo o que lhe agrada. Porque lembra que o Pai falou, eis aí o meu filho, em que compraz a minha alma, ou seja, em que me alegra. O próprio filho reconhece que a vida dele, o ministério dele, alegra o coração do Pai. O Pai se alegra no Filho e o Filho alegra o coração do Pai. Olha que relacionamento bonito. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida por amor. Porque a entrega na cruz, gente, foi por amor. Estou batendo nessa tecla desde no início da aula. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8, lembra? Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de servo. E como servo, ele foi obediente até a morte. E essa morte de cruz. Então foi uma morte voluntária, foi uma entrega total de amor. E por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Porque a justiça de Deus cobrava a morte do pecado, o cumprimento da lei. Aquela alma que pecar, essa morrerá. O homem era rebelde, o homem estava em pecado, ele tinha que morrer. Cristo veio e morreu no nosso lugar. E a justiça de Deus foi satisfeita. Essa doutrina da satisfação, de justiça e tudo mais, ela no mundo acadêmico está sendo atacada também. Tem muita gente escrevendo vários livros negando essa doutrina. Enquanto está no mundo acadêmico, está tudo certo. Só os teólogos lá ficam debatendo lá e tá, né, o quebra-pau acontece, normal. Eu também tô lá e a gente tá brigando, beleza. Eu só fico preocupado quando chega no mundo evangélico, chega no mundo da igreja. Então, quando você vê alguém falando que não foi um sacrifício, só foi uma morte representativa, com esses papos furados, você já descarta. Foi uma morte substitutiva na cruz do Calvário e pronto, é uma morte vicária. Em Cristo vemos a expressão sublime da obediência do amor e da unidade perfeita da Trindade. Mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, ele é o referencial. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Esse acesso é exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai. João capítulo 1, versículo 18. E o único que pode satisfazer a justiça divina mediante seu sacrifício no Calvário. Hebreus 9, 15. Por que ele é o único? Porque ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele assumiu a sua humanidade, exceto no pecado. Ele foi obediente até a morte, ele cumpriu a lei em toda a sua plenitude, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele é o único que pode fazer esse processo. E como ele viveu uma vida perfeita em Deus, ele é o Cordeiro de Deus perfeito, sem mancha, sem mácula. Então, e ele é o sumo sacerdote perfeito.
Então ele era o sumo sacerdote perfeito e a vítima perfeita no sacrifício. Então por isso que o sacrifício foi perfeito. E sendo perfeito, foi feito uma só vez. Uma só vez, não precisa ser repetido. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. Tem uma estrutura trinitária nesse sentido. O Pai enviou o Filho, João 3,16. E o Espírito Santo testifica do Filho, João 15,26. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras. No Antigo Testamento, você tinha o Pai, na questões do Espírito profético, na boca dos profetas, você tinha o Pai apontando sempre para o Filho. Porque os profetas apontavam para o Messias, profetizavam a vinda do Messias. Então sempre estava apontando para o Filho. Aí vem o Filho, que é o cumprimento das promessas do Pai. Ele assume a nossa humanidade, começa seu ministério. E ele veio para falar o quê? Ele veio para apontar para o Pai. Ele veio para glorificar o Pai. Glorifiquei o teu nome, estando entre eles. Ou seja, Cristo falou do caráter de Deus, do caráter do Pai. Aí ele apontou para o Pai. Então ele sempre estava apontando para o Pai e reconhecendo o Pai. E glorificando o Pai. Quando ele manda o seu Espírito Santo, que é no dia de Pentecoste, agora a igreja, pelo poder do Espírito, na guia do Espírito, vai falar do Pai por intermédio do Filho. Como que funciona isso, Kleber? Jesus disse, e ele me glorificará. Ele vai falar de mim, porque ele há de pegar do que é meu e vos entregará. Toda vez que o Espírito Santo faz esse processo de pegar tudo que é divino, dons, todas as unções, tudo que você imaginar que é divino, Deus dá no coração do ser humano, nós glorificamos o Pai e glorificamos o Filho. E ele me glorificará. Né? Então, o Pai aponta para o Filho aponta para o Pai e o Espírito Santo aponta para os dois. Né? Por isso que oramos ao Pai no nome do Filho, pelo Espírito Santo. E oramos ao Pai no Filho, pelo Espírito Santo. Ou no Espírito Santo. Né? Então é nesse sentido. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse dia um irmão me perguntou no WhatsApp, e eu até expliquei para ele. Quando Paulo falou homem, não é que ele falou que Cristo é só homem. Tem gente que confunde esse texto. O irmão estava com essa dúvida. Paulo está enfatizando nesse intermédio, por ele ser verdadeiro homem, né? E depois a teologia vai falar verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele pode fazer ele pode ser intercessor entre Deus e os homens, porque ele é homem. Em sua inteireza, tá? Em sua inteireza. Então ele é mais próximo de Deus e o mais próximo entre os homens. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. A aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo chama de Consolador e Espírito da Verdade. Foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8 ao 11. É o Espírito que ilumina a mente. Ou seja, o Espírito Santo tem algumas funções. O envio do Espírito Santo tem algumas funções. Ele é o Consolador, é o Paráclito. A palavra paráclito quer dizer consolador, mas também quer dizer advogado. O advogado no mundo greco-romano era alguém que se colocava tanto no lugar do outro para defender o seu... o que estava sendo acusado, ele ia se defender, ele se colocava tanto no lugar do outro que ele falava assim, a partir de agora você não fala mais com ele, você fala comigo. Se você for ofender, me ofende. Não ofende ele não, o meu cliente. Eu tô no lugar dele. Eu falo em nome dele. Então quando fala que o Espírito Santo é o Consolador, ele nos consola de todas as angústias, mas ele também é o nosso advogado. Ele é o nosso defensor. Ele se coloca no nosso lugar e fala, não fala mais dele não acusa mais ele não. Eu falo no nome dele, eu protejo ele. Se você quiser falar alguma coisa, fale comigo. É como se o Espírito Santo falando isso para todas as realidades. Quer falar com ele? Fala comigo. Eu estou no lugar dele agora. Eu o guio em toda a verdade. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo. Segunda função, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos convence que somos pecadores. Ele nos convence que há uma justiça, que Cristo é a justiça de Deus, e que há um juízo, que há uma condenação, porque o príncipe desse mundo já está julgado.
E é o Espírito que ilumina a mente para conhecimento de Deus, segundo Coríntios 4:6. É porque é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, ele que tira as escamas dos nossos olhos para que possamos ver a luz do Evangelho. E ensina a verdade, João 14, 25, 26. Regenera os pecadores, Tito 3:5. E sela os que creem. Aqui, selo é aquela marca que quando alguém comprava alguma coisa ou comprava um escravo, ele colocava uma marca, um selo, para dizer, ó, tem dono, tem uma essa propriedade tem dono, tem alguém que manda, ele está selado, é um selo. Então, quando o Paulo usa a metáfora do selo, fala que quando nós somos comprados pelo sangue de Cristo e nós cremos em Cristo e nos arrependemos, ele coloca o Espírito Santo no nosso coração como um selo, como uma marca indelével, uma marca dizendo: esse tem dono, esse foi comprado por Cristo. Opera a santificação progressiva. O Espírito Santo vai progressivamente nos santificando, amortecendo o pecado do nosso corpo, mortificando as vontades pecaminosas do nosso corpo e cada dia nos fazendo parecer com Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. Cada vez mais parecido com Cristo e cada vez menos parecido com o diabo. E assegura a perseverança dos crentes, que protege os crentes, Filipenses 1, versículo 6, que protege os crentes, que guarda os crentes, que nós chamamos na teologia de perseverança dos santos. Ou seja, os crentes são preservados desse mundo enganador, pecaminoso. Lembra que fala? Se possível for, enganaria os escolhidos. Se possível, porque não é possível. Quem é escolhido de Deus, o Espírito Santo está ali, santificando, protegendo e o tornando crente. Esse negócio de dizer que o camarada tem o Espírito Santo e que ele é um eleito de Deus, que ele pode pecar à vontade, que ele pode transgredir, isso aí é uma falácia, uma bobeira inventada na internet de gente que não tem o que fazer, porque nenhuma corrente teológica diz que você pode pecar à vontade, né? Chamada hipergraça. Não, o verdadeiro cristão, independente da corrente teológica dele, ele crê que o Espírito Santo ele é santificante. Ele nos santifica e a nossa vida ela é santificada e ela é santificante, ou seja, santificada porque ele nos torna santo e santificante porque até o que está ao nosso redor Deus torna santo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A vida cristã é uma vida de amor e de misericórdia, e é uma vida que Cristo está cada dia mais ali, santificando o cristão. Tá bom? Então, o crente não faz o que quer, sai pecando à vontade. Isso não existe, isso é uma bobeira da internet, tá? Além disso, o Espírito Santo glorifica o Filho, pois é enviado para testificar de Cristo, João 15, 26. Ele há de me glorificar, porque ele há de pegar do que é meu e vos entregará. Revelando a sua pessoa, a obra é o coração humano. Talvez que o Espírito Santo mostra Cristo ao coração humano, ele está glorificando o Cristo. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno, João 16, 13 e 14. Gente, não existe separação trinitária. Não existe. Esse negócio que o povo faz. Não existe. Essa separação trinitária não existe, tá? Toma cuidado. Sinopse: o plano de salvação é obra da Trindade. O Pai envia o Filho, o Pai envia, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. Conclusão: o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra de salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo, para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção. O Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Lembra? O Cristo redime no sacrifício e quem faz essa aplicação de salvação? O Espírito Santo. Conhecer essas verdades fortalece a nossa fé, nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Quando você vê uma aula dessa, quando você vê todos esses mistérios, você não percebe que o mistério trinitário, ele faz sentido, ele está na Sagrada Escritura, você vê a lógica trinitária nos textos bíblicos. Então, toda vez que você vê na internet, em debates,
um doido varrido querendo negar a Trindade ou no TikTok ou lugar, repreende em nome de Jesus. Não aceite nada que venha contrariar essa doutrina central que está na Sagrada Escritura. Revisando o conteúdo. Vou fazer algumas perguntas. Responde aqui nos comentários. O que significa afirmar que a iniciativa da salvação é um ato de soberania de Deus? Do ponto de vista histórico, que fatos corroboram que era chegado o momento exato para a execução do plano redentor de Deus para a humanidade? O que significa a declaração nascido sobre a lei? Qual a vontade do Pai é realizada pelo Filho? Qual é essa vontade que é realizada pelo Filho? Por que a mediação entre o ser humano e Deus é um ato de exclusividade do Filho? E nós terminamos. Na próxima lição, nós vamos falar sobre a paternidade divina. Olha aí que interessante. E hoje eu quero indicar alguns livros, tá? Rapidinho. Sei que já deu 1h10, mas rapidinho. Quem chegou até aqui vai ter o privilégio. Eu sempre indico 2 livros. Eu vou indicar mais um livro introdutório. Depois eu vou indicar outros livros nas próximas aulas. Esse aqui é o Deleitando-se na Trindade, uma introdução à fé cristã. Tem outra capa agora. Essa aqui é uma capa antiga, do Michael Rivers. Gente, ele é muito devocional, muito bíblico, muito bom esse livro. Leiam. Deixa eu ver. Isso. O segundo livro é da editora Fiel, Conhecendo o Deus Trino, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são boas novas. Olha aí, do Tim Chester. Eu sempre recomendo esses 2 introdutórios, muito bom, principalmente quando ele fala de Calbart aqui nesse amarelinho. E eu li um outro esses dias que eu coloco na categoria de introdutório, mas é muito bom também, é uma introdução, mas muito bom. Dando glória à Trindade consubstancial, um ensaio sobre a quinta essência da fé cristã. Michael Heiking. Olha, da editora O Estandarte de Cristo. Gente, vale muito a pena. Eu indico essas 3 obras para você se aprofundar no assunto sobre a Trindade. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário positivo para que mais pessoas cheguem. E continue esse canal, ajude esse canal a crescer, tá bom? Deus abençoe a todos. #rumo a 50 mil manos, querendo Deus. Amém.